Você já percebeu como nos últimos dias as falas que nós ouvimos, os recados que nós recebemos, as ministrações que nós recebemos, ela é totalmente voltado para o homem, para nós, no sentido de criarmos uma autossuficiência, de não termos uma dependência tão direta e absoluta de Deus. É interessante porque isso tem levado as pessoas a acreditarem mais nelas do que em Deus. Não digo com isso que nós não devamos acreditar em nós, porque Deus acredita em nós. Mas nós não podemos acreditar só em nós ou mais em nós do que em Deus. Por que eu estou falando isso? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 3 assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. É importante que, embora eu acredite, eu confie naquilo que Deus me dá, eu preciso reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Eu preciso confiar nesse Senhor dia e noite, acreditar de que Ele está comigo, nos seus planos, nos seus projetos, na realização dos seus sonhos, no cuidado com a sua família. Óbvio que existe um papel que é seu, que é meu, que é nosso. Mas se nós não cuidarmos, nós vamos nos perder. Mas se a gente cuidar com a força do nosso braço somente, nós seremos facilmente vencidos e engolidos pelo sistema. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Acreditar que Ele é aquele que não dorme, que não cochila, como declara o salmista, não é? Que o guarda de Israel não dorme nem tira cochilo, mas é Ele quem dá ordem aos anjos para que acampem ao nosso redor e cuidem de nós. Nós precisamos exercer a nossa fé no Senhor, a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma vida e depender do Espírito Santo, da Palavra de Deus. O verso 4 diz, o verso 6 diz o seguinte: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Às vezes, a gente fica tão empolgado com alguns caminhos que nós tomamos, que a gente não percebe que é uma vicinal para a morte, que é uma vicinal que vai nos desviar do Senhor, que vai nos tirar do alvo, do propósito. Por isso nós precisamos confiar no Senhor, mas obedecer a direção da sua palavra. Estar debaixo desse conselho, porque Isaías declarou que o nosso Deus, Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em quem você tem confiado esses dias? Ou em quem você tem confiado os seus projetos, o seu conhecimento, a sua busca, a sua autossuficiência? Você tem confiado na sua autossuficiência? Isso não é suficiente. Isso é um caminho de queda. É um caminho de tombo. Sabe por quê? Porque quem conhece o nosso amanhã é o Senhor. Quem conhece as nossas estruturas também é Ele. Quem sabe quem nós somos e onde podemos chegar em nós mesmos é Ele. Mas nele nós podemos ir muito longe. Nós podemos ir além do que sonhamos, além do que imaginamos, além do que pensamos. Ele pode nos dar infinitamente mais. Então, se você sonha com algo, Ele pode te levar além. Se você está buscando algo, Ele pode te levar além. Se você deseja algo, Ele pode te dar abundantemente mais. Mas você precisa confiar nele, os seus planos, os seus sonhos, ouvir os conselhos dele, seguir a direção dele, firmar a sua fé nele. E diz o seguinte: reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Não é a sua capacidade, não é a minha capacidade, não é o nosso conhecimento, mas o conhecimento dele em nós, é o conselho dele em nós que nos leva para uma vida de sucesso.
Deus acredita em você. Você precisa acreditar em você, mas não fique só na sua autossuficiência ou autocapacidade, porque se Ele não te der, você não tem nada. Se Ele não fizer, você não tem como fazer. Pode parecer até uma certa utopia o que eu estou falando, pode ser até um delírio o que eu estou falando, mas é a mais pura verdade. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. E só reconhece quem nele confia e nele espera. Sucesso para você. Quero orar para você, para que você vá além. Querido e eterno Pai, em nome de Jesus, nós cremos, nós confiamos e nós esperamos no Deus da nossa vida, no Deus da nossa vida. A Tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos confiar no Senhor. Nós não podemos nos estribar nos nossos próprios entendimentos, mas nós devemos sim lançar toda a nossa confiança em Ti e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos para que o Senhor endireite as nossas veredas e nos conduza por um caminho de sucesso, de conquistas e de coisas que nos trazem paz, porque a Tua palavra nos declara que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. E isso, óbvio, que não está falando só de dinheiro, não está falando só de bens material, mas a riqueza de uma alma enriquecida em Ti, das nossas emoções enriquecidas no Senhor, do nosso espírito enriquecido e fortalecido no Senhor também. Por isso, meu Pai, que o Senhor fale e continue a falar no coração dos meus irmãos, dos nossos amigos, para que cada um deles confie no Senhor, para que cada um deles reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, para que cada um deles saiba que o Senhor é aquele que endireita as nossas veredas e assim cada um tenha convicção que quem quer ir além do que pensa, do que imagina, do que está buscando, é preciso confiar no Deus da vida, que é o Senhor em Cristo Jesus. Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo os meus amigos e desejo a todos eles uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor te leve além, muito além. Até a próxima.